Agora são 7h14. Vamos falar sobre o massacre que resultou em 55 mortes nos presídios do Amazonas. O nosso convidado é o Yuri Félix, ele que é doutor em processo penal e diretor do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele vai falar conosco por telefone. Olá, Yuri, bom dia. Bom dia, Marilu, e bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Bom, Yuri, a gente gostaria que você falasse sobre a responsabilidade, da gestão desse complexo penitenciário em relação a essas mortes. A gente sabe que a gestão é privada e existe aí a culpabilidade da gestão, podemos dizer isso, Yuri? De certo modo, nós estamos acompanhando mais uma inconstitucionalidade, mais uma atrocidade que passou a ser regra no sistema carcerário. Nós temos um sistema carcerário caótico, um sistema carcerário, até estava observando aqui alguns números, se nós pegarmos aí os números já defasados de 2016, nós tínhamos, na verdade, em 2016, 726 mil presos, com um déficit de vagas de 358 mil vagas. Isso significa o seguinte, né? Se nós fizermos aqui uma conta muito rápida, num lugar onde deveria caber uma pessoa, nós estamos colocando duas, ou seja, o sistema carcerário brasileiro consegue contrariar até mesmo a física, onde duas pessoas conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço e tempo. Isso faz com que homens e mulheres fiquem amontoados por todo o Brasil. No caso específico de Manaus, temos esse ingrediente que cabe aí o questionamento, será que a privatização do sistema penitenciário, sendo que sabemos que toda empresa, o objetivo primordial de uma empresa é auferir lucro, será que a privatização do sistema penitenciário é a solução? E, por certo, o agente público ele tem responsabilidade, as empresas e os dirigentes dessa empresa que dirige ou que dirigiu esse sistema, pois eu vi manifestações aí do executivo falando que romperiam os contratos, mas de toda maneira, tanto o agente público quanto os dirigentes dessa empresa, sim, eles têm responsabilidade civil e criminal. De tudo isso que acompanhamos, eu penso que não há nem dúvida com relação à responsabilidade que devem ser apuradas, tanto do agente público quanto daqueles agentes privados que operam o sistema penitenciário de Manaus. Perfeito. Eu gostaria que você explicasse também para os ouvintes, Yuri, essa guerra de facções e a forma como se deu também as mortes, Pelo menos 40 foram por asfixia, porque não existiam armas ali naquele momento e até escovas de dente foram utilizadas também para perfurar, os presos. Queria que você falasse um pouco dessa crise dentro das facções, entre as facções. Onde falta Estado, a criminalidade ela tende a avançar. Isso é uma realidade que não contempla somente a capital manauara, mas o Brasil inteiro ele vive essa realidade de facções de grupos criminosos que atuam dentro dos presídios. E aí já nos surge uma outra discussão. Se prendermos mais, não estaremos dando mais e mais pessoas para este exército de facções, recrutando cada vez mais indivíduos que serão aliciados, que serão coagidos a fazer as mais diversas ações em nome dessas facções? Essa é uma pergunta que fica tendo em vista a situação. O sistema penitenciário de Manaus, e como eu disse, de todo o Brasil, hoje ele é, de certa maneira, isso pode ser afirmado, administrado, conduzido e liderado por indivíduos ligados à criminalidade, sobretudo a criminalidade de drogas. E aí eu trago um outro número, se nós olharmos para a população carcerária feminina, que sempre é esquecida nesse país, a população carcerária feminina, 61% das mulheres presas estão presas por conta de tráfico ilícito de entorpecentes. Isso significa o seguinte, nós temos que fazer uma discussão do tratamento penal da droga.
aquilo que fizemos nos últimos 20 anos funcionou? Não, não funcionou. Se tivesse funcionado, nós não estaríamos nem falando desse assunto neste momento. Sendo assim, olhando para a situação carcerária brasileira e olhando para as facções criminosas, para essas organizações criminosas que, vou usar essa palavra, uma palavra até de peso, mas que administram o sistema penitenciário nacional, nós, inevitavelmente, temos que fazer a discussão do tráfico ilícito de entorpecentes. A forma com que as pessoas foram executadas demonstra uma crueldade, por óbvio, uma crueldade extrema, e demonstra também que, de certa maneira, essas pessoas não tiveram acesso a objetos, a armas, mas que isso não impediu que as mortes acontecessem, e isso é extremamente sério. Nós já tivemos um caso em Manaus de uma série de homicídios que ocorreram no sistema carcerário. Passaram, se eu não me engano, há 2 anos atrás, passamos aí 2 anos, temos este outro caso, recentíssimo. Vamos aguardar mais 2 anos? Essa é a pergunta. Exato, inclusive a ONU está já entrando, né, nessa discussão e pedindo aí a responsabilização por esses atos. Vamos falar agora, Glauco Faria também participando aqui da conversa, Yuri. Bom dia, Yuri. Bom dia, Glauco. Em relação justamente a essa questão do episódio semelhante que aconteceu em 2017 também no complexo penitenciário de Manaus, e nenhuma das 56 famílias que perderam os parentes naquele episódio foi ressarcida até agora. E ontem o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, disse que o governo do Amazonas não vai pagar nenhuma indenização às famílias de detentos. Então eu queria que você comentasse essa postura do governador do Amazonas em relação a essas famílias que perderam seus parentes. Veja, é indiscutível no direito brasileiro que aquele que tem a sua liberdade restrita pelo Estado é responsabilidade do Estado. Ele é um custodiado do Estado. Se ele está preso há mais ou há menos tempo, se ele é homem ou é mulher, se ele é culpado ou inocente, se já foi condenado e não cabe mais nenhum recurso, ou ainda cabe algum recurso, e essa também é uma outra discussão, porque números apontam que mais de 40% dos presos são presos que seu processo ainda não transitou, ou seja, que ainda não estão definitivamente condenados. Palco de um massacre ocorrido no fim de semana. Das pessoas do sistema carcerário necessitam ficar presos cautelarmente, e 40% a menos de pessoas, segundo os números que eu apontei no começo da nossa conversa, daria uma boa desafogada no sistema. Mas partindo da premissa que todo indivíduo custodiado pelo Estado é responsabilidade do Estado, a fala do governador é no mínimo infeliz. A fala do governador aponta mais um descaso. Descaso com os presos, descaso com os familiares dos presos. Pois em qualquer funcionamento perfeitamente harmonioso da justiça, a justiça há de reconhecer o direito das famílias de serem indenizadas. É lamentável saber que há 2 anos atrás um episódio semelhante ocorreu e que essas famílias até o momento não tiveram assistência do Estado. O que podemos dizer é que isso é extremamente lamentável e contra a lei, sem dúvida. Yuri, existe a possibilidade de um efeito cascata também, já que existe essa facção também no nordeste do país? Sim, isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade de ocorrerem aí represálias, retaliações, atos de vingança. É uma possibilidade. Com toda a certeza, os sistemas de inteligência da polícia e provavelmente até mesmo da Polícia Federal já vem trabalhando no sentido de tentar apurar algum movimento desta ordem, mas não podemos descartar, melhor dizendo, um movimento em cascata. Isso não pode ser descartado. Isso, inclusive, é algo muito plausível e talvez até provável que aconteça alguns focos
Ou podemos, claro, ter uma rebelião, como já tivemos na própria cidade de São Paulo, anos e anos atrás. É possível que isso ocorra. Não, eu particularmente não tenho nenhuma informação nesse sentido até o momento, mas não descartaria a possibilidade de um efeito cascata, como bem colocado por vocês. Agora, Yuri, na questão da humanização, né, da notícia, a gente fica preocupada, quando a gente fala 55 mortos, a gente percebe que não existe, né, uma comoção em relação ao número de mortos, e a gente já ouviu outros especialistas, e, enfim, é uma questão também bastante preocupante isso. A gente teve aí os corpos colocados num caminhão frigorífico, né, porque no IML não cabiam os corpos. Como é que você vê também esse aspecto, Yuri? Isso é uma questão, como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo, nesta quadra histórica, né? Vivemos um período de falta de sensibilidade. Nós só conseguimos reconhecer como humano aquele que reconhecemos como semelhante. Quando observamos alguma discussão de construção de presídio, nós observamos que prefeitos e prefeitos das mais variadas cidades do país nunca desejam que um presídio seja construído em sua cidade. Por quê? Porque aquele indivíduo que está lá, ele não é humano como eu sou humano, e aquele indivíduo a gente quer esquecer, quer esquecê-lo. Isso quando não chegamos a discursos de que, não, pelo menos aqueles morreram e não dá prejuízo para o Estado, porque deveria existir a pena de morte mesmo. Estamos no mundo da barbárie. Porque enquanto tudo isso acontece com o outro que não reconhecemos enquanto humano, assim como nós, muitos vão acreditar que está tudo bem. O problema é quando isso acontece com algum parente, com algum filho, com algum pai, com algum irmão, com algum vizinho. E pode ser que aconteça com qualquer um de nós. Pode ser que aconteça com qualquer um de nós. É essa sensibilidade que falta. E essa sensibilidade também tem responsabilidade do Estado, porque a partir do momento que um governador diz que não dará assistência às famílias, se o governador, que é o chefe do executivo, não dá o exemplo, por que eu tenho que seguir ou por que eu tenho que cumprir? Então, nesse sentido, o governador, o chefe do Estado, aquele que foi eleito democraticamente pela maioria do voto, ele também tem responsabilidade. Isso é uma questão cultural e é uma questão desse momento da sociedade brasileira e do mundo, que vivemos uma falta de sensibilidade. Isso preocupa todos nós que militamos aí pelos direitos fundamentais. Isso é algo preocupante e é algo que nos entristece. Tá certo, Yuri. A gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Obrigado, bom dia, um forte abraço. Bom dia. Falamos com o Yuri Félix, ele que é doutor em processo penal e diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM.